Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros, voz Iba Mendes. Deus, Senhor dos navegantes, farol que brilha nos portos, Senhor de todas as coisas, alegria nos desportos, dai-me ideia de versar o cão, cachorro dos mortos. Nesta obra provarei o poder do Criador, a lei da compensação, dada pelo Salvador, e quanto um cão é fiel e estima seu Senhor. Um cão fiel a seu dono é um verdadeiro amigo, pois por ele arrisca a vida no mais tremendo perigo, e depois do dono morto ainda vela o seu jazigo. E muitas vezes defende o dono da dura morte, ou persegue o criminoso que lhe deu terrível sorte. Veja este grande exemplo que há tempo se deu no norte. Na província da Bahia, perto de São Salvador, Sebastião de Oliveira, ferreiro e agricultor, criava sua família com harmonia e amor. Vivia de sua arte e na roça trabalhava, 2 filhas costureiras e a esposa fiava, um filho jovem estudante que o velho tanto amava. Dona Maria da Glória era sua esposa amada, os nomes das 2 filhas, Angelita e Esmeralda. Floriano era o rapaz, de ação nobre e honrada. Esmeralda e Angelita pareciam 2 arcanjos, o cabelos pelos ombros, sem menores desarranjos. Ali era um paraíso, elas 2 divinos anjos. Perto da propriedade do senhor Sebastião, residia um espanhol, homem rico de milhão, Elisiário Amorim, homem de bom coração. Porém tinha ele um filho, por nome de Valdivino, rapaz de más intenções e que tornou-se assassino. Por sua depravação foi bem triste seu destino. A casa das belas jovens ele sempre frequentava, para ver se Angelita a ele simpatizava, mas dava passos em vão, porque ela o odiava. Certo dia Valdivino resolveu se declarar, perguntando: Angelita, comigo queres casar? Está no meu coração, só a ti desejo amar. Angelita sem demora a ele desenganou, Valdivino com aquilo na sua alma se agravou, porém fingindo contente para ela assim falou: Angelita, tu bem sabes que sou um rapaz solteiro, dinheiro tenho bastante e meu pai é fazendeiro, portanto sou a fortuna para a filha do ferreiro. Disse ela: mas não sabes, nós vivemos costurando, meu pai trabalhava na arte, minha mãe vive fiando, meu irmão é empregado, muito bem vamos passando. Portanto não me interessa de casar contra a vontade, você é rico, eu sou pobre, mas não lhe tenho amizade, procure então a quem seja da sua sociedade. Valdivino retirou-se, mas com natureza aflita, pensando que era o meio de conquistar a Angelita, pois sem ela Valdivino achava a vida esquisita. Pensava ele em forçá-la, porém viu que não podia, o irmão dela era amigo do governo da Bahia, e as consequências depois ele pensando temia. Pensou também em matar a Floriano, o irmão dela, para dele ficar livre, porque a quadra era aquela, matar também a Esmeralda e forçar a Angelita bela. Porém só faria isto por meio de uma emboscada e para não ser descoberta aquela horrenda cilada, mas dizia: meu dinheiro faz toda a pena anulada. Foi quando naquela época, segundo diz a história, havia erro de extrema entre Bahia e Vitória, Sebastião de Oliveira era que tinha em memória. Os governos das províncias, como tinham precisão de acertar os limites sem haver revolução, chamaram o velho Oliveira àquela justa missão. E seu filho Floriano foi quem levou o recado do governo da província, conforme diz o tratado, porém ao chegar em casa tinha um velho viajado. Pois um dos seus animais tinha desaparecido e um amigo escreveu que lá tinha aparecido, por isso Sebastião de casa havia saído. Razão porque Floriano em casa não o achou e contente nessa noite com as irmãs pernoitou, deixou para lá o velho ofício, pela manhã viajou. Calá, um cachorro velho que Sebastião criava, acompanhou Floriano porque muito o estimava. Floriano ainda ralhou, porém o cão não voltava.
No trilho que Floriano passava havia uma cascata, no flanco de uma colina desempenhava uma cascata, Valdivino o esperava com alma negra e ingrata. Valdivino, que não pôde convencer a Angelita, achou que matando ele melhorava sua dita, tocaiou-lhe no caminho com sua ideia maldita. Com um bacamarte na mão, na mata se ocultou, Floriano ia passando, Valdivino o alvejou, ele caiu numa poça de sangue e ali expirou. Calá, o velho cachorro, contra o bandido avançou, ele puxou pela faca, ao cachorro expirou, deu mais de 20 facadas, porém nenhuma acertou. O cão voltou para casa, aonde o dono morava, uivava e muito latia, como que o crime narrava, coisa que qualquer pessoa, vendo aquilo, lamentava. Angelita e Esmeralda logo ali se levantaram, vendo do cão a lamúria, na hora o acompanharam, com corda para trazer lenha, coisa nenhuma maldaram. Supunham que o cachorro estivesse agoniado, porque Floriano havia de casa se retirado, chegando nessa colina, vira o seu mano estirado. Vendo Floriano morto, caíram em cima chorando, Valdivino que estava sua arma carregando, em Esmeralda fez ponto, a arma foi disparando. Angelita, coitadinha, vendo sua irmã cair, em sangue se esvaindo, correu a ela acudir, viu Valdivino sorrindo, do pé da moita sair. Ela disse, miserável, bandido, sem coração, me dizes por que mataste minha irmã e meu irmão? Oh, meu Deus, triste destino, macabra situação. Eu não te quis nem te quero, pois não te tenho amizade, com teu instinto de fera fizeste tal crueldade, que tinham meus 2 irmãos entre nossa inimizade? Valdivino foi dizendo, não quero ouvir discussão, fiz tudo isso por teu amor e não faça alteração, porque aqui nem Jesus pode te dar salvação. Nessa conversa calar, um assassino avançava, mas ele se defendia, o cão pouco o alcançava, de choro a pobre da jovem, em lágrimas se desmanchava. Valdivino deu um pulo e com ela se abraçou, rolou com ela no chão, bem uma hora lutou, rasgou todo o seu vestido, mas ela não lhe aceitou. Então, em dado momento, ela o lindo braço ergueu, com toda a força que tinha, no rosto dele bateu, ele cravou-lhe o punhal, Angelita esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, ela para o céu olhou, vendo o sangue que corria, numa pedra se encostou, e numa voz de aflição, quase chorando, exclamou: Calá, Calá, te arriscaste pelos teus donos morrer, lutaste tanto por mim, a fim de me defender, porém como não pudeste, Deus há de te proteger. Um dia, meu bom Calá, pelo decreto divino, tu ficarás imortal, pois é esse teu destino, levando às mãos da justiça este cruel assassino. Valdivino nessa hora, zombando deu gargalhada, e disse, não me quiseste, foste desaventurada, por ti morreu teu irmão, morres tu e Esmeralda. Ninguém viu e nem ouviu, eu tornar-me criminoso, e se fosse descoberto, meu pai é um poderoso, me tirava da sentença e o folgaria em repouso. Este cachorro não fala, de modo algum te redime, daqui a pouco tu morres, viverás noutro regime, e nem mesmo esse teu Deus descobrirá este crime. Angelita disse, monstro, eu estou neste degredo, morrendo inocentemente, porém fica este arvoredo, e este velho cachorro para desvendar o segredo. Do alto Deus está vendo tua grande malvadeza, dirá na hora oportuna, e tu não terás defesa, passarás a mesma dor, pagando tua vileza. As flores são testemunhas, e um dia elas dirão, este pé de Baraúna te fará acusação da morte da minha mana, da minha e do meu irmão. Tua própria consciência um dia te acusará, calá dirá a justiça, e teu dia chegará, tu tens de te arrepender, e o justo te julgará. Perdoa tua fraqueza e a tua covardia, porque o homem de bem não faz tal selvageria, e nem força uma donzela que não lhe tem simpatia. Satisfeita vou morrer, pois Deus me recebe honrada, teu desejo indecoroso tornou-se em cinza espalhada, vejo a coroa de flores para mim no céu reservada. Lá eu direi a Jesus que na vida nunca amei, morri pela minha honra e mal algum pratiquei, só o mal que fiz na terra foi porque te perdoei. Nessa hora em torno dela um poço de sangue havia, a feição dela fugindo, a face pálida e tão fria, mas vendo Calá rosnando, baixinho a ele dizia:
Calá, volte para casa, diga à mamãe que eu morri, varada por um punhal, e da matéria esqueci, só me sinto conformada, porque para isso nasci. Deus Senhor, a vós entrego, de muita boa vontade, o meu espírito de virgem, e deixo a humanidade ingrata e lhe perdoando a traição e a maldade. A mão que estava no peito, na última hora arreou, ela exausta coitadinha, para a direita tombou, com um sorriso nos lábios, naquele prado expirou. Nesse momento Calá ouviu junto da cascata o pio de um corujão, bem no coração da mata, passou um rasga-mortalha por cima da catarata. Nesse ato criminoso de tudo se arrependeu e quase desanimado dali desapareceu. Calá uivava tão forte que até a mata gemeu. Chegava até o lugar onde Angelita jazia, com Esmeralda a irmã, caídas na terra fria, se enrolava em Floriano e tristemente grunhia. Floriano estava morto, bem no centro da estrada, Angelita ao lado esquerdo e à direita Esmeralda, a cena mais comovente daquela era passada. Esmeralda debruçada à direita do irmão, com uma mão estendida e outra no coração, os cabelos espalhados, ensanguentados no chão. E Floriano, que estava à esquerda de Esmeralda, tinha uma das mãos aberta, estendida na estrada, enquanto que a outra mão se conservava fechada. Angelita, no seu canto, sem o menor desarranjo, olhava para o firmamento, parecia até um anjo, ouvia a música celeste tocada por um arcanjo. Calá, contemplando os três, cada um ele beijou, uivou demoradamente, até pranto derramou, como quem dá um adeus e dali se retirou. Correu até a morada, num desespero e uivando, Dona Maria da Glória nisso foi se levantando, o cachorro olhava ela com ar de quem vai chorando. Dona Maria saiu, um tanto desconfiada, Calá seguiu na frente, fazendo a maior zoada, ela cheia de espanto, seguiu pela dita estrada. Adiante veio o cachorro, parar num certo lugar, ela deu com os três mortos e tratou de examinar, reconhecendo os três filhos, ali teve que pasmar. Voltou coberta de prantos, fazendo enorme alarido, quando em casa foi chegando, já encontrou o marido, quase sem poder falar, contou-lhe o acontecido. Ele nem ouviu direito, correu logo a todo pano, o cachorro acompanhou, num sentimento tirano, achando morta Angelita, Esmeralda e Floriano. Voltou em casa ligeiro, a esposa interrogou, ela de nada sabia, por isso nada contou, ele selou um cavalo, para a capital viajou. Lá contou tudo à justiça, o triste acontecimento, o governo se encheu do maior constrangimento, seguiu junto ao local naquele mesmo momento. Nada lá pôde saber, mas o cachorro Calá, bastante uivava e latia, não queria nem deixar remover os três defuntos desse sangrento lugar. E naquele verde prado fizeram o sepultamento, edificaram uma capela, prova do falecimento das três almas inocentes que sofreram esse tormento. Nos 8 dias depois, Dona Maria morreu, Sebastião de Oliveira, com 10 dias faleceu, só ficou o cachorrinho cumprindo o destino seu. O dia inteiro nas cruzes, toda hora o cão uivava, dormia na cruz do meio e as outras vigiava. O crime ninguém sabia, porque Calá não falava. O governo ofereceu um emprego de valor e 20 contos de réis para qualquer um senhor que achasse o criminoso praticante desse horror. Porém não aparecia quem desse uma informação, porque somente Calá sabia a situação, porém porque não falava, não dava a explicação. Até seu Elisiário, o pai do tal Valdivino, dava quantia avultada na pega do assassino, sem saber quem era o filho que fez cruel desatino. No lugar daquelas mortes era uma encruzilhada, nasceu um jardim de flores que parecia de fada, então dessas lindas flores cada cruz era enfeitada. Surgiram muitas promessas, houve milagres provados, a notícia se espalhou que os três assassinados, devido à sua inocência, estavam santificados. E já no ano seguinte começou uma festinha, venerando aquelas cruzes e também a capelinha, até o governador todo ano a festa vinha. Da capital da Bahia, na véspera de um ano novo, a gente se reunia, vinha todo aquele povo, e o lugar das três cruzes se enchia como um ovo.
Em 809, a festa estava animada. O bispo, o governador e um general da armada estavam no pavilhão dessa festinha sagrada. Nisso o general olhou, viu o cachorro chegar e naquela cruz do meio começou ele a uivar, depois beijar as 3 cruzes e ali triste se deitar. O general perguntou de quem era aquele cão, por não saber do passado. Então, nessa ocasião, o bispo lhe disse tudo, calar, prestando atenção. Quando o general ouviu todo aquele conteúdo, disse: que triste desgraça, é preciso muito estudo para descobrir se este crime, se o cão sabe de tudo. Se achasse o assassino, fosse no sul ou no norte, dentre todos os seus algozes, seria eu o mais forte, e com minha própria mão daria-lhe dura morte. Calá, ouvindo a palavra, lá da cruz se levantou, chegando-se ao general, os pés do mesmo beijou, em sinal de agradecido, depois para a cama voltou. E como era no prado, a mata estava encostada, assim que Calá voltou, viu uma cobra enrolada, bem na cruz de Angelita, ele a fez estrangulada. Esta cena de Calá chamou bastante atenção. Depois que matou a cobra, sem levar um arranhão, no mesmo canto deitou-se, como quem não fez ação. Todo mundo acreditou que o cachorro sabia quem matou os seus senhores, e se falasse dizia, porém como não falava, o mundo não saberia. Mas porque a mão divina pesa sobre todo ser, para o amor ou castigo, conforme o que merecer, não há quem possa evitar o gozo ou o padecer. Valdivino de Amorim, depois que silenciou, a voz daquela família nunca mais ali passou, e como também Calá nunca mais o encontrou. Era uma tarde nublada, o ar estava sereno, a festa ia animada, soprava o zéfiro ameno, e algo de anormal surgia nesse terreno. Os lindos galhos das plantas sinalizavam alegria, as flores davam perfumes que no campo recendia, o sol entre o nevoeiro de vez em quando sorria. Chegou nisso um cavalheiro com um chapéu de cetim, trajado de roupa branca, muita gente disse assim, este é o fazendeiro Valdivino de Amorim. 3 anos eram passados, sem nada se descobrir, Calá vivendo nas cruzes, sem um minuto sair, até que o tal assassino veio no local surgir. Havia aí nessa festa dele a linda namorada, que ali foi romper o ano, de seus pais acompanhada, Valdivino não maldava de cair na emboscada. Assim que ele chegou, Calá começou a rosnar, avançou no rosto dele, querendo mesmo rasgar, uivava, se arrepiava de fazer admirar. O general detetive disse para o governador, juro como criminoso é este nobre senhor, que acaba de chegar mostrando brilho e valor. Disse o bispo, este senhor é Valdivino Amorim. O governo disse, então, foi este monstro Caim, autor da selvageria, isto bem parece a mim. E nessa hora Calá, já pelo chão a rolar, fitava bem para o céu, como quem quer confirmar, fazia tanta lamúria que faz pena se contar. O general pesquisando, tomou a aproximação de Valdivino Amorim e lhe disse, cidadão, chegue aqui até a mesa. Ele lhe disse, pois não. Sentou-se ali bem contente, o senhor bispo falou, Valdivino, foi você que o crime praticou, na família de Oliveira, pois o cão já confessou. Cão não fala, senhor bispo, Valdivino respondeu, como se pode provar que o criminoso sou eu? Eu gostava de Angelita e o pai era amigo meu. O general disse, agora acabou de relatar, talvez ela não lhe amasse, e o senhor para se vingar, matou a ela e os 2 irmãos, para nenhum denunciar. E Calá enfurecido, em Valdivino avançou, com os olhos como fogo, e só não o estraçalhou, porque nas costas do bispo o monstro se agarrou. Chegou nisto uma criança, com uma carteira na mão, já velha porém perfeita, com a seguinte inscrição, hoje eu mato Floriano, que de Angelita é irmão. E se não puder matá-lo, hoje mesmo levo o fim. Angelita não me quer, tenho que fazer assim. Salvador, 13 de julho, assina V. Amorim. O bispo vendo a carteira, a criança interrogou, meu filho, esta carteira, aonde você achou? Disse a criança no ninho e com medo lhe a entregou. Disse a criança, seu padre, eu caçava um passarinho, lá naquela baraúna, desmanchando o grande ninho. Encontrei esta carteira, mas tudo está inteirinho.
O bispo se levantou e chamou o general, o governo e Valdevino até o dito local, sem explicar nada a eles até a hora final. Lá na velha Baraúna viram o ninho desmanchado, o pau em que Valdivino ficou ali encostado, para fazer as 3 mortes, o tronco embaixo era alcado. O bispo ao general a carteirinha mostrou, este é o chefe da província, que quando leu se espantou, Valdivino quis correr, o general o segurou. E foi dizendo você, só merece o menosprezo, destruir 2 donzelas e um rapaz indefeso? Descubra logo a verdade, de minha ordem estás preso. Quando Calá ouviu isto, correu depois se deitou, fez diversas piruetas, foi ao general beijou, grunhiu um sinal de alegre e pelo chão embolou. Nesse momento o remorso atacou a Valdivino, que perante a autoridade confessou o desatino, que praticara e porque tornou-se neste assassino. O povo daquela festa, logo depois de ouvi-lo, avançou para o rasgar. Valdivino, vendo aquilo, pediu ao governador e ao bispo para garanti-lo. O general nessa hora mandou que dessem a Calá um lombo, porém de alegre, nele o cão não quis tocar, acompanhou Valdivino até na prisão chegar. Quando Elisiário soube, ficou em perturbação, para retirar o filho daquela situação, disse eu irei tentar, ainda que gaste 1 milhão. Foi à noite na cadeia e disse ao carcereiro, se quer soltar Valdivino, eu lhe dou muito dinheiro, 200 contos de réis, você vai para o estrangeiro. O carcereiro lhe disse, isso não posso fazer, pois o governo me mata, de nada vai me valer. Elisiário ainda disse, tenho aonde lhe esconder. Porém, de modo nenhum, o carcereiro aceitou. O velho voltou para casa, velando a noite passou, e madrugado o coitado, de desgosto se enforcou. A noiva de Valdivino, sabendo o que aconteceu, envergonhada na hora, tomou veneno e morreu. A mãe dele morreu louca, tudo o que tinha perdeu. Com 3 dias a justiça reuniu-se para julgar o monstruoso Amorim, presente e fiel Calá, e a pena competente foi mandar-lhe degolar. Nesse tempo era império e havia forca armada, Zeferino era carrasco, alma muito desgraçada, Valdivino controlou-o para fazer uma cilada. Disse Valdivino, eu dou-te de minha herança metade, se me puser um cavalo, não sair desta cidade, e me salvar deste golpe, do cadafalso em verdade. O carrasco interesseiro com Valdivino acertou, comprou um belo cavalo, ligeiramente guardou, ensinou a Valdivino e pela quadra esperou. Na hora que Valdivino subiu para ser enforcado, antes de pisar na tábua, Zeferino acindilado, deu um golpe de mentira e soltou o condenado. Valdivino escapuliu, entre a multidão pulou, o povo julgando morto, para longe se afastou, ele já na direção do cavalo pinicou. Impaciente Calá, vendo aquela confusão, farejando Valdivino, seguiu sua direção, de vez em quando um latido, e não parava o rojão. Valdivino volteava nos becos na disparada, porém com medo do povo, tinha a vida atrapalhada, de Calá no mocotó ele ouvia a cascalhada. O cachorro abocanhou, de cheio no mocotó, puxando o cabra caiu, gritando, acuda vovó, o povo que vinha atrás esborrachou-lhe o cipó. Então o povo zangado, de corrente o amarrou, ele voltou para a forca, toda a história lá contou, entre eles Zeferino, o povo se revoltou. Nesse mesmo dia à tarde, foi Zeferino enforcado, e logo mais Valdivino, por outro carrasco honrado, Calá abanava a cauda com o peito desabafado. Depois enterraram os corpos, tudo Calá assistiu, e marchou para o general, beijou-lhe os pés e saiu, como quem diz obrigado, a justiça se cumpriu. Depois do sepultamento, o general procurou, Calá por todos os cantos, porém a nada encontrou, nem notícia nos vizinhos, porque ninguém informou. Porém, no lugar das cruzes, um caçador que passava, viu quando Calá chegou, das cruzes se aproximava, o caçador curioso foi ver do que se tratava. O cachorro ali chegou, beijou a primeira cruz, depois beijou a segunda, ali raiou uma luz, como na hora tristonha que morreu o bom Jesus. E em seguida o cachorro a terceira cruz beijou, olhou para o infinito, ali se acocorou, beijou o chão onde estava, entre as cruzes se deitou. O caçador, vendo aquilo, foi olhar o cão de perto, mas ele já estava morto, entre as cruzes do deserto,
O caçador na cidade contou tudo muito certo. Lá espalhou-se a notícia do que passou-se afinal, e o general, sabendo daquele amigo leal, foi requerer do governo para o cão um funeral. E sendo bem apoiado, o general ajuntou o povo da capital e para as cruzes rumou, lá encontrando Calá, com honras o sepultou. Mandou erigir um túmulo com decentes esplendores, no qual botou uma placa com letras de várias cores, Calá o cachorro amigo e fiel a seus senhores. O caçador que havia visto Calá falecer era grande testemunha, pois o viu também nascer, de todo o caso sabia, sobre o cão vai nos dizer. Calá, este velho cão, no dia do nascimento, foi jogado pelo dono, dispersado no relento. Sebastião de Oliveira passava nesse momento. Pegou o pobre cãozinho, pra sua casa levou, com muito mimo e carinho, o inocente criou, pôs o nome de Calá, como se celebrizou. Ele botou-lhe esse nome, do verbo silenciar, porque calado o achou, já perto de expirar, não grunhia nem latia, o sentido era calar. Elisiário Amorim era o pai de Valdivino, não sabia que mais tarde, por um desígnio divino, aquele cão serviria para cumprir um destino. Ainda hoje na Bahia, há quem conte toda a história, foi um drama que passou-se e não saiu da memória, da família de Oliveira, só o cão teve a vitória. Do povo de Elisiário, um vivente não ficou, de toda a sua fortuna, o governo se apossou, deu de esmola à pobreza e a Gazeta publicou. Sebastião de Oliveira, Esmeralda e Angelita, Dona Maria da Glória não tiveram boa dita, porém do acontecido tem a história bonita. Floriano se acabou, seu último sono dormiu, mas seu nome não morreu, a alma Deus conduziu, lá na presença dos anjos, na glória ele sorriu. E o feroz Valdivino na vida nada arranjou, morreu como um desgraçado, a história registrou, e toda a sua família na miséria se acabou. Maria da Glória é santa, Angelita e Esmeralda, na capela das Três Cruzes, ostenta sua grinalda, ergue-se lindo ciprestes, levando aromas à fralda. Por isso devemos ser escolhidos do Senhor, respeitar a honra alheia, elevar nosso valor, inspirados nesse drama, rejeitemos a má fama, amemos o Criador. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.